Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 7 de janeiro de 2019. A nova moda contra o estresse que vem do Japão. Francesc Miralles escreveu para o jornal El País dia 15/11 que uma nova tendência procedente do Japão é um retorno ao paraíso da história bíblica. Como Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, desde as revoluções agrária e industrial o homem foi expulso de seu lar natural, e está pagando um preço alto por isso. Apesar de estarmos há alguns séculos amontoados em cidades, é um tempo muito curto em comparação com as dezenas de milhares de anos em que a nossa espécie viveu na floresta. Segundo o médico Majdali, psiquiatra e professor da Universidade Humboldt, de Berlim, se a densidade e o isolamento social andam de mãos dadas, o estresse urbano pode acabar provocando doenças mentais da população de risco. Isso explicaria por que, segundo as estatísticas, na cidade a possibilidade de sofrer de depressão é 40% maior do que no campo, e a probabilidade de desenvolver esquizofrenia é o dobro. Uma hipótese de por que isso acontece é que os superestímulos da cidade alteram a segregação da dopamina no nosso corpo. Um remédio contra isso se chama Shin-Ryoku. Essa expressão foi usada pela primeira vez em 1982, um neologismo também em japonês, traduzido como banho de floresta, em alusão ao urbanista que mergulha na natureza para desfrutar de seus benefícios. Foi empregado pela agência florestal japonesa após resultados muito positivos de vários estudos sobre os efeitos curativos de ir para a floresta, mesmo que apenas uma vez por semana. Desde então, muitas universidades japonesas continuaram a pesquisar os benefícios do Shin-Ryoku com milhares de voluntários, até que este ano se tornou uma tendência mundial. Há vários livros sobre o assunto no mercado. Além da mensagem no Conduta Espírita, Chico Xavier eternizou este ensinamento em vários textos psicografados. É o caso do livro O Ideal Espírita 1963, quando André Luiz nos lembra dos ensinamentos contidos na simples observação dos fenômenos naturais. Retiremos dos cenários naturais as lições indispensáveis à vida. Somos interdependentes. Não viveremos em paz sem construir a paz dos outros. Hoje sabemos e os exemplos saltam aos olhos em várias partes do mundo que a escassez de recursos naturais precipita cenários de disputas, conflitos e guerras. Segundo os especialistas, basta uma saída por semana para obter pelos demais dias os seguintes benefícios: redução do estresse e da ansiedade, diminuição do ritmo cardíaco e da pressão arterial, relaxamento muscular, redução dos pensamentos recorrentes, reforço do sistema imunológico. Como é possível que um simples passeio pela natureza consiga aumentar as nossas defesas? A resposta já havia sido encontrada em 1928 pelo biólogo russo Boris P. Tokin, quando conseguiu isolar em laboratório as substâncias liberadas pelas plantas para se defenderem de fungos e bactérias e repelir predadores potenciais. Tecnicamente são venenos, mas o reino vegetal os expele em uma dose tão baixa para os seres humanos que consegue o chamado efeito da dose hormética. Como vacinas, nos protegem contra as doenças. Um estudo realizado pelo Departamento de Saúde e Higiene Pública da Faculdade de Medicina do Japão demonstrou que os níveis de células NK natural killers, que combatem o câncer, são mais elevados em pessoas que praticam os banhos de floresta do que naquelas que não saem da cidade. Os pesquisadores chegaram a essa conclusão depois de medir os níveis de células NK em um grupo de estudo antes e depois de as pessoas terem passado 3 dias nas montanhas de Nagano. Após seu retorno, o número dessas células tinha aumentado notavelmente.
Depois de conhecidos os benefícios de ficar perdido em uma floresta pelo menos uma vez por semana, vejamos algumas indicações para conquistar uma verdadeira experiência de Shinrin-yoku. Escolha preferencialmente uma floresta centenária. Especialistas consideram que elas têm mais riqueza em fitobióticos e outras substâncias benéficas do que os arvoredos mais jovens. Desligue o celular. Faz pouco sentido tomar um banho floresta se você estiver ligado no telefone e nas redes sociais. E mesmo que não haja nenhuma cobertura, também não é relaxante parar a cada 2 a 3 minutos para tirar fotos com o smartphone. Esvazie a mente para preenchê-la com a floresta. Além de encher os pulmões com ar puro e imunizar-se com os fitobióticos, a meta é deixar para trás todos os problemas e preocupações. Ande sem rumo fixo. Querer seguir um caminho predeterminado em um período específico de tempo transforma a experiência em uma obrigação estressante. Permita que os seus pés ditem a rota, fazendo todas as pausas que seu corpo pedir. O Shinrin-yoku nos dá a oportunidade de recuperar o paraíso perdido, que inclui a nossa saúde, já que, como afirmava Bonnie Muir, pioneiro dos parques nacionais nos Estados Unidos, ir para a natureza é voltar para casa. O planeta Terra oferecer-nos-á sempre o necessário desde que saibamos utilizar, racionalmente, os recursos naturais disponíveis. Não se pode esquecer que existe uma lei natural que rege todas as nossas ações, a lei de causa e efeito. Assim, uma reflexão sobre as leis morais, contidas nos ensinamentos de Kardec, nos tornará mais capacitados a compreender melhor o valor dos recursos do planeta que a divindade nos empresta para auxiliar a nossa evolução espiritual. A Terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele a emprega no supérfluo que poderia ser empregado no necessário. O Livro dos Espíritos, capítulo 5, Lei de Conservação. Ainda assim, não sabemos usufruir das dádivas da criação divina, causando danos à nossa mãe natureza na crença equivocada que dela devemos apenas retirar os recursos e sem cuidar de sua preservação. A pergunta 705 do Livro dos Espíritos traz o triste retrato atual da humanidade com o meio ambiente. Kardec: porque nem sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário. Resposta é que, ingrato, o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes, também, ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A Terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Olha o árabe no deserto. Acha sempre de que viver, porque não cria para si necessidades factícias. Desde que haja desperdiçado a metade dos produtos em satisfazer a fantasias, que motivos tem o homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte para se queixar de estar desprovido de tudo, quando chegam os dias de penúria? Em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem, que não sabe regrar o seu viver. Os espíritos, assim, fazem uma crítica direta ao materialismo e aos impulsos consumistas da humanidade, que deseja sempre acumular mais do que pode e precisa. Tratando da lei de destruição, o Livro dos Espíritos deixa claro que é preciso evitar a destruição antes do tempo necessário, pois toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Na questão 733 aprendemos que a necessidade de destruição diminui entre os homens à medida que o espírito supera a matéria.
E, por fim, a questão 735 arremata que a destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Isto esclarece qualquer dúvida sobre nossa responsabilidade diante das questões ecológicas e nossa postura para a preservação do meio ambiente. No livro Conduta Espírita, Francisco C. Xavier psicografou do espírito André Luiz a seguinte mensagem: proteger, o quanto possível, todos os seres e todas as coisas. Preservar a pureza das fontes e a fertilidade do solo. Ampliar pomares, tanto quanto auxiliar a arborização e o reflorestamento. Prevenir-se contra a destruição e o esbanjamento das riquezas da terra em explorações abusivas. Utilizar o tesouro das plantas e das flores na ornamentação de ordem geral. Não reter improdutivamente qualquer extensão de terra sem cultivo ou sem aplicação para fins elevados. Aplicar as forças naturais como auxiliares terapêuticos na cura das variadas doenças, principalmente o magnetismo puro do campo e das praias, o ar livre e as águas medicinais. Furtar-se de mercadejar criminosamente com os recursos da natureza encontrados nas faixas de terra pelas quais se responsabilize. Esta foi a crônica do amanhecer de 7 de janeiro de 2019, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.